Olá, eu sou o professor Rogério. Nós vamos dar continuidade à nossa aula, ao nosso tema, né, que é a organização da sociedade. Então, na última aula a gente viu os papéis, né, sociais que cada sociedade ela determina os seus membros, né? Então a gente teve um aparato mais voltado a como é que isso acontece, né? E agora, né, nós vamos, né, ter início, né, a um outro tema, que é o tema relacionado às ações humanas, né, as ações, né, dentro do comportamento humano e como é que essa ação, né, ela vai ser determinada por essa sociedade. Como é que isso acontece? Né? Então, as ações sociais e suas mais diversas ideias. Então, quando nós falamos em ação social, então essas ações, né, são a base para que o ser humano viva em comunidade, mas isso implica no conjunto de valores que o norteia como ideias pré-concebidas pela sociedade. Então, quando a gente fala em ações sociais, então é como se fosse uma bússola moral, né? Então, como a gente já trabalhou temas anteriores, a moral é o comportamento coletivo de um determinado grupo humano em um determinado momento. Então, essa questão da ação humana, então as ações sociais, elas estão muito mais ligadas a uma bússola moral. Então, aonde nós queremos chegar, aonde a sociedade quer nos levar, de uma forma intencional, né? Mas muitas vezes nós não conseguimos identificar essa intencionalidade. Então, um dos pensadores que mais vai trabalhar essa visão é o Max Weber. Né? Então, o Weber ele trabalha uma forma intencional da sociedade em modular o homem para que este produza, né, reproduza certos comportamentos, e essa reprodução desses certos comportamentos vai ser de uma forma racional ou passional, assim seguindo o seu propósito. Então, na questão do racionalismo. Então, o racionalismo tem a ver com a visão de um conhecimento pré-estabelecido. E a questão passional é aquilo que nós não temos, né, o que foge, né, de um comportamento mais racional. Então, nós temos esse propósito, só que cada um deles tem uma motivação, e ele segue, né, esses parâmetros. Bem, então, falar um pouquinho aqui de Max Weber, né? Então, Max Weber, na visão, né, de Max Weber, a função do sociólogo é compreender o sentido das chamadas ações sociais e fazê-lo é encontrar, né, os nexos casuais que as determinam. Então, a questão das ações sociais. Então, para o Max Weber, um sociólogo, o pensador que vai trabalhar essa questão de estudar a sociedade, ele vai fazer, né, no sentido de encontrar razão nessas casualidades que a determina, que a orienta. Então, entende-se que ações sociais imitativas, né, mas quais são se conferem um sentido para agir, não são ditas ações sociais. Então, a questão das ações imitativas, quando nós imitamos alguns comportamentos. Então, para o Weber, né, essa questão aí, ela parte um pouquinho além. Né? Então, mas o objetivo da sociologia é a realidade infinita, né? E para analisá-la. Então, é preciso construir tipos ideais, né? Mas não existem de fato, mas que norteiam essa, né, a referida análise. Então, para o Max Weber, né, então a sociologia tem esse estudo da realidade infinita, né? Então, existem várias formas de ações sociais e isso vai contribuir para tipos idealizados, que não existem de fato, mas que nós colocamos como fatos, né, a serem buscados. Bem, então as alternativas, né, de ações sociais. Então, para o Max Weber, né, então, são modelos usados, né, para trabalhar o conceito de sociedade, assim produzindo o comportamento coletivo em sentido à sua relação com a liberdade, pois para agir com esses preceitos, o ser humano se remete a esses valores. Então, qual é a questão de liberdade? Então, segundo Max Weber, a questão do comportamento humano, a busca da relação da liberdade, nós não temos uma liberdade plena, porque nós estamos sempre ligados a esses valores de ações sociais. E como essas ações sociais vão nos guiar dentro desse sentido. Então, para o Estado, os mais variados modelos de ações sociais são importantes para manter a ordem, né? Assim, em regimes mais autoritários, evitando o uso, né, da violência, pois este modelo massifica a sociedade, não permitindo a possibilidade de outras interpretações. Então, quando nós falamos do Estado, então, no caso, né, o governo,
a organização social voltada em Estado. Então, eles usam essa alternativa de ações sociais para massificar o comportamento de uma sociedade. Então, nós vamos massificar um comportamento. Então, não abrindo, né, novas possibilidades, porque se a maior parte da sociedade age daquela forma, então esse tipo de governo, ele não vai precisar usar de violência para impor a sua vontade, mas sim o quê? Compactuar com a intenção dessa sociedade. Bem, então ele vai dividir isso em várias funções. A ação social racional, em relação a fins, né? Então ele vai dizer a questão da ação, né, social da razão, né? Então, no qual a ação estritamente racional, torna-se um fim a este, então a racionalidade buscado à escolha dos melhores meios para se realizar um fim. Então ele vai, né, dentro desse modelo aí, então ele vai buscar focar na razão, na parte cerebral, deixando de lado a parte passional, a parte cordial, né, que é a parte do coração, a questão dos sentimentos. Então esse modelo de ação é quando usamos a razão para tomar, né, determinadas escolhas, sendo para isso se espera alcançar um resultado vantajoso, o que não tem muitos sacrifícios a serem realizados. Então, dentro dessa, né, dessa visão racional, então qual é o principal objetivo? O principal objetivo é chegar ao determinado acordo, que seja resultado vantajoso para aquela pessoa que está usando essa ação social racional. Então, isso tem muito a ver o conflito entre o âmbito individual e o âmbito social, né? Então, muitas vezes a gente deixa de lado essa parte cordial, né, essa parte sentimental dos instintos, e vamos partir para a parte racional. E essa ação social é importante frisar nesse sentido. A segunda é a ação social racional com relação a valores, né, na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja esta ético, religioso, político, estético. Então, nesse modelo, nossas ações seguem padrões pré-determinados, assim o resultado não é o objetivo, relacionando as medidas adotadas, os valores de grupo. Nesses casos, os valores são os dogmas, os aspectos já aceitos pela maioria. Então, quando nós falamos na questão de valores, então a sociedade ela tem valores. E esses valores é que vai nortear essa sociedade. Então, para isso, as pessoas elas cumprem um rótulo, um estigma. Então, no caso da imagem, né, mostra o casal protegendo seus filhos. Mas qual é o modelo de família realmente adotado? Será que existe apenas um modelo ou existe mais modelos de famílias que podem ser, né, também colocados, levando em consideração que nós seguimos, né, modelos éticos, religiosos, políticos e estéticos. Então, tudo isso está intrínseco, está ligado um ao outro, e isso vai fazer com que esse modelo seja aceito pela maioria. Então, é uma forma racional. Então, no caso aí, a ação social afetiva, em que a conduta é movida por sentimentos, tais como o orgulho, a vingança, a loucura, a paixão, a inveja, o medo e etc. Então, o ser humano, mesmo depois de chegar à fase racional de sua evolução, este ainda carrega muitos elementos de sua fase instintiva. Assim, em momentos extremos, pode usar os valores passionais para se chegar ao seu fim desejado. Então, no caso aí, né? Então, o ser humano, ele, mesmo agindo de forma racional, muitas vezes ele volta aos seus instintos primitivos. Principalmente a questão de quando ele se sente ameaçado. Então, a questão da vingança, da loucura, da paixão, da inveja, do medo. Então, uma questão de instintos de sobrevivência, mas isso também é ação humana. No caso, né, na questão, né, passional, para sobreviver, muitas vezes nós observamos o nosso reflexo no espelho e enxergamos algo que não existe, ou algo que, teoricamente, está dentro do nosso íntimo, mas muitas vezes nós somos controlados pelas outras ações sociais, e isso impede que nós colocamos isso para fora. Bem, então, e a ação social tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes, os hábitos arraigados. Né? Então, essa alternativa de ação social está profundamente ligada à cultura e às heranças culturais, né? Com o sujeito tem sua família, o grupo social reproduzindo, né,
muitas vezes, esse modelo sem o devido cuidado e racionalidade, apenas leva a essa execução. No caso aí, nós temos algumas tradições, no caso do Dia dos Mortos, entre outros, a gente pode pegar várias tradições que são seguidas, né, sem pensar na sua efetividade dentro do que isso vai trazer de positivo para a pessoa. Ou será que isso vai trazer algo positivo para a pessoa? Bem, então, para Max Weber, a ação social é aquela que orienta ao outro. No entanto, algumas atividades, né, algumas atitudes coletivas que não podem ser consideradas sociais. No que refere ao método sociológico, o Weber ele difere do Descartes, né, do Durkheim. Então, que tem como método a observação e a experimentação, sendo que esta se dá a partir da análise comparativa, isto é, faz-se uma análise em diversas sociedades, as quais devem ser comparadas entre si posteriormente. Então, essa questão de comparar essas ações sociais, como é que cada sociedade, então, como cada grupo humano, ele vai agir dentro desse contexto, né? Então, ele vai comparar uma sociedade que vive em um determinado local e como essa sociedade ela vai usar esse comportamento social para impor a sua vontade, né? Então, e isso para o Weber, ele vai orientar, né? Então, orienta, né? A partir, né, de algumas atitudes coletivas não podem ser consideradas como sociais. Então, no caso, né, ele vai comparar essas atitudes. Será que realmente tem a ver com, né, com o comportamento social? Então, ao tratar os fatos sociais como quais, o Durkheim queria mostrar que o cientista precisa romper com qualquer pré-noção, ou seja, a necessidade deste, né, desde o começo da pesquisa sobre a sociedade, abandono dos juízes dos juízos de valores que são próprios assim ao sociólogo, a neutralidade. Então, a neutralidade ela não existe, né, nessa questão de visões pré-estabelecidas ou de questões, porque a neutralidade, porque todo estudioso, quando ele vai estudar um objeto, ele escolhe esse recorte. E como é que esse recorte ele vai ser trabalhado dentro dessa visão? Bem, então, no entanto, o Max Weber, na medida que a realidade é infinita, né, e quem a estuda faz nela apenas um recorte a fim de explicá-la, o recorte feito prova de que a escolha de alguém por estudar isso ou aquilo, então neste momento, né, nesse sentido, não há como queria Durkheim, né, uma completa objetividade. Então, os juízes os juízos de valores aparecem no momento de definição do tema de estudo. Então, a questão, quando nós escolhemos né, o objeto de estudo, nós vamos dar caráter de juízo, se ele é positivo ou negativo. Mas isso aparece durante a pesquisa, e não antes. Então, para a gente concluir aqui. Então, dentro da concepção de sociedade, as ações são determinadas para a manutenção de valores e da manutenção de uma ordem, né? Então, partindo de fatos pré-concebidos e que vai sendo mostrado como parte da natureza. Então, essa questão de ação social, ela já está na manutenção dos valores daquela sociedade. Então, são, né, valores pré-estabelecidos. Então, não tem como divergir dessas ações sociais de uma forma mais geral. Então, a forma como se é visto esse comportamento é determinante para se realizar essa análise. Assim, o sociólogo tem suma importância para lançar luz à organização dessa sociedade e suas ações que o identifiquem. Então, o sociólogo ele tem esse papel determinante, né, de que determina esse comportamento de uma forma mais geral, de uma forma mais ampla dessa sociedade. Então, aqui uma provocação que eu faço aqui para vocês. Então, esse jogo de marionete, será que realmente nós somos livres para realizar aquilo que nós acreditamos? Ou nós apenas reproduzimos um comportamento que um grupo social eles não colocam? Né? Então, a liberdade é algo palpável, é algo que nós podemos ter? Ou simplesmente reproduzimos isso sem sobre nenhum questionamento? Então, dentro desse sentido, né, então nós temos que pensar a ação social de uma forma mais geral e como isso vai interferir, né, dentro desse contexto aí. Então, agradeço a todos. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, então é só me procurar no WhatsApp que a gente vai conversando. Agradeço a todos e até mais.